Você já parou para pensar como a fé pode transformar sua vida financeira? Muitas pessoas acreditam que organizar as finanças é apenas uma questão de números, planilhas e estratégias. Mas a palavra de Deus nos mostra que, sem sabedoria e direção do Senhor, podemos cair em armadilhas, mesmo com todo o planejamento humano. A fé não substitui a organização, mas a potencializa, porque nos conecta à fonte de toda a sabedoria, o próprio Deus. Neste vídeo, quero caminhar com você em uma jornada espiritual e prática. Como usar a fé para organizar sua vida financeira, tomar decisões com sabedoria e viver com paz no coração. Em cada capítulo, vamos refletir na palavra, aprender princípios bíblicos e, acima de tudo, orar juntos. No final de cada parte, vou levantar uma oração específica por você e sua casa. Então, prepare o coração, porque hoje Deus quer renovar sua visão sobre finanças, trazendo clareza, direção e equilíbrio para a sua vida. A sabedoria que vem de Deus para as finanças quando pensamos em dinheiro, organização financeira e estabilidade, muitos logo associam isso apenas a planilhas, cálculos ou conselhos de especialistas. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe uma sabedoria superior, uma direção espiritual que vai muito além da matemática. Essa sabedoria vem do Senhor, e ela é capaz de transformar não apenas a maneira como administramos o que temos, mas também a forma como enxergamos o propósito dos recursos em nossas mãos. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3 versículos 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui encontramos um princípio poderoso. Não devemos confiar apenas naquilo que sabemos ou aprendemos com o mundo, mas sim buscar a direção de Deus em cada passo da vida, inclusive no campo financeiro. Muitas vezes, o problema não está em quanto ganhamos, mas em como utilizamos o que já temos. A desorganização, os impulsos de consumo e a falta de planejamento abrem brechas que geram ansiedade e até dívidas. Quando você coloca Deus no centro das suas decisões financeiras, algo sobrenatural acontece. O caos se transforma em ordem, o descontrole em disciplina, e a escassez em oportunidades de crescimento. Isso não significa que milagrosamente dinheiro vai cair do céu, mas sim que o Senhor passa a alinhar suas escolhas com princípios de sabedoria. Dedo indicador apontando para a direita, veja um exemplo prático. Uma pessoa que sempre gasta mais do que ganha vive constantemente em aperto. Mas quando ela entrega a Deus sua vida financeira, passa a receber discernimento para diferenciar necessidade de desejo, prioridade de vaidade. O Espírito Santo age trazendo clareza, e essa clareza gera resultados concretos. A fé, portanto, não é apenas para orar pedindo provisão. A fé também é ação prática baseada na confiança em Deus. Organizar as finanças não é falta de fé, é justamente um ato de obediência à sabedoria que vem do Senhor. Jesus mesmo ensinou sobre planejamento em Lucas 14 versículos 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Ou seja, o próprio Cristo nos orienta a calcular, planejar, organizar antes de agir. Isso é espiritualidade aplicada à vida real. Talvez hoje você esteja preocupado, pensando em contas acumuladas, em dívidas que parecem não ter fim, ou até em sonhos que ficaram parados por falta de recursos. Mas creia, Deus quer lhe dar não apenas a provisão, mas principalmente a sabedoria para administrar bem o que Ele já colocou em suas mãos. Broto, o segredo é alinhar suas finanças ao propósito divino. Quando você entende que seu dinheiro não é apenas para consumo, mas também para cumprir a missão de Deus em sua vida, tudo ganha novo sentido. Você passa a ver recursos como sementes que podem frutificar, gerar multiplicação e abençoar outras pessoas. Lâmpada elétrica, a sabedoria de Deus traz ordem, e a ordem abre espaço para a prosperidade. Senhor amado, eu coloco diante de Ti minha vida financeira. Reconheço que muitas vezes me apoiei apenas no meu próprio entendimento, e isso trouxe dificuldades e frustrações. Hoje eu decido confiar na Tua sabedoria, pedir o Teu discernimento para cada escolha, cada gasto, cada decisão. Alinha meu coração com o Teu propósito, e faz de mim um bom administrador daquilo que Tu já colocaste em minhas mãos. Que a Tua direção transforme minhas finanças e me dê paz em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Queremos orar especificamente pela sua vida financeira e declarar a bênção de Deus sobre a sua região. Fé ativa. O poder de confiar e agir. A fé não é apenas um sentimento vago ou uma esperança distante. A fé verdadeira é ativa, é prática, é movimento. E quando falamos de finanças, precisamos entender que a fé não substitui a organização, mas a fortalece. Em Tiago 2 versículos 17 está escrito:
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que não basta apenas acreditar que Deus vai trazer provisão. É necessário colocar a fé em ação, dando passos concretos de obediência. Imagine alguém que ora pedindo prosperidade, mas continua gastando mais do que ganha, não honra compromissos e não organiza seus recursos. Essa pessoa está vivendo uma fé incompleta. A fé ativa nos leva a tomar atitudes práticas, mesmo diante de desafios. Se você está endividado, a fé te move a procurar soluções, negociar, cortar excessos e buscar disciplina. Se você tem pouco, a fé te inspira a multiplicar, a plantar com sabedoria e a esperar os frutos no tempo certo. Dedo indicador apontando para a direita é como a história da viúva em 2 Reis 4 versículos 1-7. Ela estava endividada e desesperada, prestes a perder seus filhos. Mas quando buscou o profeta Eliseu, recebeu uma direção: usar o pouco azeite que tinha em casa. Ao obedecer e agir, o azeite foi multiplicado de forma sobrenatural. Note, o milagre só aconteceu porque ela acreditou e agiu. A fé dela foi além de palavras, se transformou em atitude. Da mesma forma, sua vida financeira pode viver uma virada quando você decidir unir oração com prática. Orar sem agir gera frustração. Agir sem orar gera cansaço. Mas orar e agir juntos liberam milagres. Muitas pessoas vivem ansiosas porque esperam resultados imediatos. Mas a fé nos ensina a confiar no processo. Quando você dá os primeiros passos de organização, mesmo pequenos, já está ativando um movimento de transformação. O céu responde quando o alinhamento entre fé e ação. Dedo indicador apontando para a direita, talvez você precise hoje começar pelo básico. Anotar todos os gastos, criar uma lista de prioridades, cortar supérfluos. Parece pouco, mas é exatamente esse pouco que abre espaço para o sobrenatural de Deus agir. O Senhor não está interessado apenas em encher suas mãos de recursos, mas em ensinar seu coração a ser fiel no pouco para depois ser colocado sobre o muito. Mateus 25 versículos 21. E lembre-se, fé ativa não significa ansiedade. Não se trata de correr desesperado atrás de dinheiro, mas de caminhar em confiança, sabendo que cada passo dado em obediência abre portas de provisão e abundância. Pai querido, eu quero viver uma fé ativa, que une oração e ação. Ajuda-me a ser fiel no pouco, disciplinado nas pequenas escolhas e perseverante no processo. Tira de mim todo o desânimo, toda a ansiedade e toda a pressa de querer resultados imediatos. Que eu aprenda a confiar em Ti a cada passo, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que o Teu poder se manifesta quando coloco minha fé em prática. Em nome de Jesus, amém. Agora me conte, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero orar por você e pela economia da sua região, declarando que Deus trará provisão e portas abertas. A fé como fundamento para a organização financeira. Muitas vezes pensamos em fé apenas como algo espiritual, desconectado da vida prática. Mas a Bíblia nos ensina que a fé é viva, ativa, concreta e se manifesta também em como administramos o que Deus coloca em nossas mãos. Se a fé pode mover montanhas, ela também pode organizar nossas finanças, abrir portas de sabedoria e nos conduzir a uma vida equilibrada. Organizar as finanças não é apenas uma habilidade humana, é uma expressão de mordomia cristã. Quando você entende que tudo o que possui vem do Senhor, começa a tratar cada recurso com responsabilidade. A fé nos ensina a confiar que, mesmo quando os números não parecem fechar, Deus está no controle. Porém, confiar não significa ser irresponsável, significa alinhar decisões ao propósito de Deus e colocar ordem naquilo que Ele nos confiou. Taxinha, veja como a fé se conecta à sua organização financeira. Fé é acreditar que há provisão mesmo diante da escassez. Você pode estar olhando para suas contas e pensando, não tem saída. Mas a fé mostra que sempre há uma porta, um escape, uma direção de Deus. Fé é obedecer princípios bíblicos de administração. Isso envolve não gastar mais do que ganha, aprender a poupar, ter disciplina e, principalmente, pedir sabedoria antes de tomar qualquer decisão financeira. Fé é saber esperar. Muitas vezes, queremos tudo imediatamente, mas a fé nos ensina a ter paciência, a planejar e a acreditar que o tempo certo de Deus trará o crescimento. Fé é aprender a semear. Quando ajudamos pessoas em necessidade ou investimos no reino de Deus, estamos semeando para uma colheita futura. Quando unimos fé e disciplina, conseguimos colocar a vida financeira em ordem. A fé nos dá esperança, mas a sabedoria nos dá direção. Como aplicar a fé na prática financeira? Item: ore antes de gastar. Pergunte: Senhor, isso é necessário? É o momento certo? Item: planeje com propósito. Tenha clareza de metas, pagar dívidas, construir uma reserva,
investir em algo produtivo. Item evite decisões impulsivas. A fé nos ensina domínio próprio. Muitas dívidas surgem por falta de autocontrole. Item confie, mas faça sua parte. Fé não é desculpa para desorganização. É justamente o combustível que nos motiva a ser diligentes. Dedo indicador apontando para a direita. A fé é a lâmpada que ilumina o caminho financeiro. Quem anda pela fé não anda nas trevas da desorganização, mas caminha com confiança de que Deus está guiando cada passo. Senhor amado, eu te agradeço porque minha vida financeira também está debaixo do teu cuidado. Eu decido hoje colocar a minha fé em ação, crendo que tu és minha fonte e que a tua sabedoria é o meu guia. Ajuda-me a organizar minhas finanças com responsabilidade, a resistir às tentações do consumismo e a esperar com paciência o tempo certo de cada coisa. Entrego minhas decisões financeiras em tuas mãos, confiando que o Senhor me dará a direção. Em nome de Jesus, amém. Dedo indicador apontando para a direita. Eu quero orar por você. Me diga aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim, vamos levantar uma corrente de oração pela sua vida e pela sua área financeira. Sabedoria para tomar decisões financeiras. Se a fé é a base, a sabedoria é a bússola. Muitos cristãos têm fé, mas tomam decisões precipitadas e sofrem as consequências. A sabedoria é um presente de Deus, e ela precisa ser buscada constantemente. A Bíblia afirma: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Tiago 1, versículo 5. Isso inclui sabedoria para lidar com dinheiro. Cada escolha financeira pode abrir portas ou gerar dificuldades. Por isso, precisamos aprender a consultar ao Senhor antes de decidir. Evitar dívidas desnecessárias. Muitas pessoas entram em dívidas não por necessidade, mas por impulso. A sabedoria nos ensina a distinguir entre desejo e prioridade. Antes de comprar algo, pergunte: isso vai me aproximar do meu propósito ou me aprisionar em dívidas? Investir com prudência. Deus nos chama a multiplicar talentos. Mas sabedoria significa estudar, planejar e não agir com pressa. Um investimento errado pode comprometer anos de esforço. Planejar o futuro. A sabedoria olha adiante. O livro de Provérbios nos ensina a aprender com a formiga, que se prepara no verão para o inverno. Assim também devemos criar reservas, pensar no amanhã e agir com responsabilidade. A sabedoria de Deus não se limita a números ou estratégias humanas. Ela também envolve discernimento espiritual. Muitas vezes, o Espírito Santo nos dá um alerta interior: não faça isso ou não é o momento certo. Quem ouve essa voz evita armadilhas. Passos práticos para decisões sábias. Item ore antes de qualquer contrato ou assinatura. Item busque conselhos de pessoas tementes a Deus. A sabedoria também vem por meio de conselhos sábios. Item analise consequências. Pergunte-se: essa decisão trará paz ou ansiedade? Me aproximará de Deus ou me afastará? Item tenha um plano financeiro. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho parece servir. Muitas pessoas sofrem porque tomaram decisões financeiras sem consultar a Deus. A sabedoria é como um escudo que nos protege dos erros e como uma chave que abre portas para oportunidades alinhadas com o propósito divino. Dedo indicador apontando para a direita. Quando unimos fé e sabedoria, nossa vida financeira se torna um testemunho vivo da graça de Deus. Pai de amor, eu peço a Ti sabedoria em cada passo financeiro que eu der. Que o Teu Espírito Santo me alerte quando eu estiver prestes a tomar uma decisão precipitada. Que a Tua paz seja o árbitro no meu coração, para que eu não ande por impulso, mas por discernimento. Abre os meus olhos para enxergar oportunidades certas e livra-me das armadilhas do inimigo na área financeira. Eu confio que o Senhor me guiará com justiça e clareza. Em nome de Jesus, amém. Coloque aqui nos comentários: qual decisão financeira você precisa tomar neste momento? Eu quero orar por você e pedir a Deus que te dê sabedoria para escolher o melhor caminho.